O total de casos confirmados da pandemia do novo coronavírus passa de 1.998.000, com mais de 126 mil mortes e 478 mil pacientes curados, mortalidade de 6,24%. Com mais 2.349 mortes num dia, um novo recorde, o total de americanos mortos está perto de 26 mil, em mais de 613 mil casos confirmados, letalidade de 4,14%. O Fundo Monetário Internacional prevê a maior queda na produção global desde a Grande Depressão de 1929 a 1939. Em busca de uma desculpa para o seu próprio fracasso, o presidente Donald Trump suspende a contribuição dos Estados Unidos para a Organização Mundial da Saúde. Na Itália, com mais 602 mortes, o total passou de 21 mil em 162.500 casos confirmados, letalidade em alta para 12,96%. A Espanha tem 174 mil casos confirmados, 18.225 mortes, letalidade de 10,48%. A França registra 15.729 mortes, sendo 762 hoje, em mais de 143 mil casos, mortalidade de 10,97%. O Reino Unido teve mais 778 mortes, chegando a 12.107, em pouco menos de 94 mil casos, letalidade de 12,89%, logo abaixo da Itália. O Brasil também bateu seu recorde de mortes em 24 horas, 204, e tem agora 1.532 mortes em 25.262 casos confirmados. Um estudo de grandes universidades, como a Universidade de São Paulo, a USP e a Universidade de Brasília, a UNB, estimam que o total de casos deve ser 15 vezes maior. Como o país faz poucos testes, mascara a real dimensão da pandemia. Os governadores do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e do Pará, Helder Barbalho, pegaram a doença. Em São Paulo, 50% das pessoas obedeceram ontem ao confinamento. Mais de 9 mil médicos e enfermeiros pegaram a Covid-19 nos Estados Unidos e 27 morreram. Depois de elogiar a China e a Organização Mundial da Saúde em janeiro, hoje o presidente Trump anunciou o corte do financiamento à OMS, acusando-a de fazer o jogo da China e não alertar claramente sobre os riscos da epidemia naquela época. Diante da inação de seu governo, no início da pandemia, os Estados Unidos são hoje o país com o maior número de casos confirmados e o maior número de mortos pela Covid-19. Depois de declarar ontem que tem toda a autoridade para ordenar a retomada das atividades econômicas, o presidente Donald Trump recuou hoje e admitiu que isso cabe aos governadores e prefeitos. O governador de Nova York, Andrew Cuomo, observou que Trump é um presidente, não é um rei. Na revista The New Republic, a jornalista Laurie Garrett, ganhadora do prêmio Pulitzer, o mais importante do jornalismo americano, criticou tanto Trump quanto o ditador chinês Xi Jinping por agravarem a pandemia. Xi só reagiu ao ser convencido por uma equipe de epidemiologistas chineses de que a situação na cidade de Wuhan estava fora de controle. Wuhan é um importante entroncamento ferroviário de trens de alta velocidade. Mesmo depois que Xi acordou e colocou a máquina do Partido Comunista Chinês para trabalhar a pleno vapor para combater a epidemia, Trump não aprendeu a lição. Alegou que era uma gripezinha, que em breve os Estados Unidos não teriam nenhum caso e que estava tudo sob controle. Os líderes dos dois países mais ricos do mundo fracassaram no combate à pandemia e não coordenaram o combate internacional ao coronavírus. Se uma vacina for descoberta, o mundo terá de passar por uma campanha de vacinação em massa que vai exigir a cooperação internacional e a liderança das grandes potências. Ao abandonar a Organização Mundial da Saúde, no momento em que a pandemia chega à África, onde estão os países mais pobres do mundo, mais uma vez, Trump abre mão da liderança internacional dos Estados Unidos e abre espaço para que a China preencha o vácuo e acabe saindo fortalecida da crise internacional que provocou. Depois de controlar o surto na China com um confinamento draconiano, o regime comunista oferece ajuda internacional e tenta reescrever a história sobre a origem do novo coronavírus. O Fundo Monetário Internacional previu hoje que a crise econômica será a pior desde a Grande Depressão dos anos 1930, muito maior do que a Grande Recessão de 2008 e 2009, que na Europa durou mais tempo com as crises da Grécia, da Irlanda, da Espanha e de Portugal.
o produto mundial bruto, que deveria crescer 3,4% em 2020, deve sofrer uma queda de 3%. Mesmo com uma forte recuperação no próximo ano, a expectativa do FMI é de que a maioria dos países ficará 5% mais pobre. Em 2 anos, a perda será de 9 trilhões de dólares, mais de 45 trilhões de reais. O PIB dos países ricos, o PIB é tudo que um país produz num ano menos as importações, deve recuar 6,1% neste ano. Os Estados Unidos deveriam crescer 2,1% em 2020 e devem perder 5,9%. O desemprego deve passar de 10% nos Estados Unidos e na União Europeia. No fim do ano, isso. A China e a Índia devem crescer, mas o PIB do Brasil tende a cair 5,3% em 2020, pelos cálculos do fundo, e avançar 2,9% em 2021. No domingo, o Banco Mundial havia previsto uma baixa de 5% no PIB brasileiro neste ano. O resto da América Latina deve cair menos, 5,2% neste ano, e crescer mais no próximo, 2,9%. Pelos cálculos do FMI, o comércio internacional deve encolher 11% em 2020 e crescer 8,4% em 2021. O Fundo Monetário Internacional já emprestou dinheiro a 21 países pobres para enfrentarem a pandemia. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Cuide-se, muito obrigado.